Olá pessoal, eu sou a Karen do Prateleira de Cima e esse é o 3 livros com as piores leituras de 2016. Vou começar com uma observação aqui que elas não foram as minhas piores leituras de 2016, tá gente? 2016 foi bacana de livros, mas os livros que eu vou apresentar aqui são os livros que eu menos curti a leitura por alguma razão. Então a experiência de leitura não foi 100% concretizada e algum motivo teve para que esse livro tenha entrado nessa lista de livros que eu não curti muito. Pra começar, o primeiro livro que eu não curti muito foi esse aqui, O Vitral Encantado. O livro Vitral Encantado foi um livro que eu li lá no iniciozinho do ano. Na verdade, eu comecei a leitura, não concluí. Comecei a leitura no ano passado e concluí só esse ano. O livro conta a história de um menino que, após a morte da sua avó, ele é perseguido por algumas pessoas estranhas que ele não conhecia e essas pessoas queriam matá-lo. Por alguma razão, tem uma razão aí no livro. E ele acaba indo atrás de um rapaz, um homem, que passa a ser seu tutor. Nessa casa na qual ele vai se refugiar existe um vitral encantado e esse vitral ele tem poderes que transformam o local num local um pouco diferente e tal. Na sua estadia nessa casa ele descobre que ele tem poderes, né, mágicos, e as pessoas querem matá-lo por conta desses poderes mágicos. Concluindo, por que eu não gostei da história do Vitral Encantado? O livro ele é bacana, é interessante, tem uma história legal, ele teria tudo pra ser um livro super sucesso, estaria juntinho ali com a história do Harry Potter e tal. Mas é um livro que, a história ficou um pouco arrastada, e 2, a conclusão do livro ficou muito aberta, sabe? O livro tinha umas pontas soltas que eu achava que deveria ter conclusão e não teve. E aí, depois que eu fui fazer a pesquisa, após a minha leitura, eu descobri que o livro foi um dos últimos livros que a autora escreveu. Logo depois da escrita desse livro, ela morreu. E acho que talvez a intenção dela teria sido um segundo livro, uma continuação. E eu acho que por ter essa necessidade de uma continuação, porque a gente teve muita coisa estranha, personagens que deveriam ter sido mais bem explorados e não foram. A história em si fica algo faltando, sabe? E eu fiquei esperando tem uma conclusão, tem um desfecho, todo mundo tem uma historinha que vai finalizar, porém eu sinto falta dessa conclusão, dessa amarração na história. E faltou algo nesse livro que eu não sei explicar muito bem o que foi. O segundo livro que eu não curti muito foi o Onde Cantam os Pássaros, da Evie Wyld. Esse livro conta a história da Jake White, que é uma menina jovem, deve ter por volta dos seus 20 e poucos anos, e que compra uma fazenda em uma cidade que não é bem revelada. Ela compra uma fazenda e nessa fazenda ela cria algumas ovelhinhas e essas ovelhinhas começam a aparecerem mortas de forma bem estranha, esquisita. E ela começa a procurar saber o que está fazendo com que essas ovelhas morram dessa forma esquisita. E nesse meio tempo, enquanto tá contando essa história de ela querer descobrir o motivo das mortes das suas ovelhas, tem uma história paralela que começa a contar a história da vida própria da White pra trás. Qual é a história da Jake pra ela chegar onde está a história hoje, no presente, no coisa. Conseguiram entender? É como se o livro contasse uma história daqui pra frente e daqui pra trás, intercalado. E aí a gente começa a descobrir o que tá acontecendo com as ovelhas e conta toda uma trama pra frente e conta o que ocorreu com a Jake pra ela começar a contar essa história aqui pra frente. O livro é super legal, a história é bem escrita, eu adorei essa técnica que a autora utilizou pra contar a história pra trás, porém eu não curti o desfecho. Gente, porque eu não curti o fim da história. O fim da história tem uma lógica de ele acabar assim, esse buraco, né? Não tem desfecho o livro, não tem uma conclusão. As perguntas que a gente cria ao longo da leitura do livro, algumas delas não são respondidas no final. E essa ausência dessa resposta foi o grande vazio que eu tive no meu coração quando eu li esse livro. Só que esse desfecho ele é genial, essa abertura para nossa imaginação descobrir o que realmente acontece na história que é a grande sacada do livro, que pra mim não foi legal. Por quê? Eu vinha de várias leituras de livros que estavam sem desfecho, livros que contam histórias que só vão de continuações, que vão ter continuações, e eu tava sedenta por um livro que tivesse um desfecho. E esse desfecho não ocorreu, e eu odiei. Na minha resenha, eu não sou muito justa na minha resenha. Então, gente, fica a dica. Nem sempre o livro é ruim porque ele é ruim.
Ele é ruim porque você não estava no momento certo para aquela leitura. Não julguem o livro pelo seu momento, tá? Então esse foi o motivo de eu não curtir muito Onde Cantam os Pássaros, da Abby White, mas eu super indico a leitura desse livro. O segundo livro, o segundo não, né, gente? Já estamos no terceiro. O terceiro livro que eu não curti muito, foi uma leitura bem recente, ainda nem tem resenha no blog, é O A Menina dos Olhos Molhados, da Marina Carvalho. Eu ainda não havia lido nada da autora, eu estava muito ansiosa por ler algo dela e eu acho que eu meio que me decepcionei. Não me decepcionei com a autora, me decepcionei com o livro, eu tinha uma expectativa para esse livro que não ocorreu. E o que aconteceu? A história é legal, a trama é bem interessante. Esse livro conta a história do Bernardo e da Rafaela e como eles se conhecem e tal. Só que o Bernardo tem uma história por trás. A Menina dos Olhos Molhados é uma outra versão do livro Azul da Cor do Mar, né? Conta outra história do Azul da Cor do Mar. Eu não li Azul da Cor do Mar, eu não sei como é a história lá. E eu ainda não sei como vai ser o meu relacionamento com a história do Azul da Cor do Mar. Mas eu não gostei do livro, A Menina dos Olhos Molhados. A trama é legal, o timing da autora é ótimo para a história, porém os personagens não me agradaram. Não me senti feliz, eu não senti empatia por aqueles personagens, eu não me senti simpática com eles. O Bernardo pra mim é um grande babaca, ele é um personagem muito Karen, mas o Bernardo tem uma história por trás pra dizer porque ele se comporta daquele jeito. Não rolou pra mim. Era muito difícil, eu me senti feliz com essa história e, gente, não foi, eu esperava muito mais. Eu li algumas resenhas depois da leitura desse livro e eu vi que muita gente também tinha essa mesma expectativa, essa mesma perspectiva da história que eu tinha. Eu falei, ai, que bom, não tô sozinha nessa história. Não rolou química pra mim. Os personagens, o casal em si também pra mim, a história de amor, a trama não é forçada, mas a história de amor deles pra mim foi super forçada, então pra mim não rolou. Então, gente, essas foram as minhas piores leituras de 2016. Não foram piores leituras, foram leituras nas quais eu não fui feliz lendo, minha experiência de leitura não foi legal, como eu disse. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Digam pra mim aí nos comentários quais foram as leituras que vocês não curtiram, não gostaram, não amaram em 2016. Vamos conversar. Se vocês leram algum desses livros que eu apresentei aqui pra vocês e que curtiram, coloquem por que aí curtiram e por que gostaram. Vamos discutir um pouquinho a relação com esses livros. Vamos discutir de forma saudável, gente, com respeito, amor e carinho, que eu quero, talvez eu não tenha sacado algo que vocês sacaram. E eu gosto disso, eu gosto de ler porque vocês sacaram e eu não saquei. E aí a gente vai ser feliz nos comentários. Se curtiram esse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal para saberem todas as novidades e espero vocês em 2017. Mil beijos e até a próxima. Tchau!